Só um segundo, irmãos. Só os irmãos para o Senhor. Desculpa o atraso. Liga aquele. Desculpa o atraso, tive que me adaptar aqui que está faltando extensão. Bom, a lição de hoje, eu não consegui nem dormir muito direito, porque assim, eu falo para a Lenice que todas as lições meio complicadas caem comigo. Então, cultuando a Deus com liberdade de referência, nós vamos buscar através da Bíblia o que é cultuando. Entenda o seguinte, que tudo que eu falar aqui não é pessoal. Não é um ataque à pessoa, não é um ataque à instituição, não é um ataque à igreja. Só para os irmãos saberem o que vai vir. E já coloca o cinto de segurança. Por quê? Cultuar a Deus, biblicamente falando, é muito diferente do que a gente está vendo hoje em dia. E quando a gente começa a comparar, parece que a gente está atacando pessoas. E não é, a gente está atacando atitudes. E essas atitudes, a pessoa sem perceber, ela pode deixar a salvação dela por pequena coisa. Ou ela pode morrer espiritualmente, como própria aquela pessoa que tocou na arca e não era para tocar. E na boa intenção ainda, a arca estava caindo. Então cultuar a Deus é sacro. E a Bíblia nos ensina que nos últimos tempos, que são agora, que é agora os últimos tempos, o amor de muitos esfriariam. Surgiriam falsas doutrinas, falsos pastores, falsas mensagens, doutrinas de demônios, pessoas que fariam milagres, pessoas que fariam coisas, que chamariam atenção e enganariam até os escolhidos. Então assim, tudo isso não é daqui 10 anos, não, é agora, já está acontecendo. E o verdadeiro culto está só firme naqueles que têm raízes. Porque o culto, quem faz é nós. E nós vamos falar sobre isso. A lição é sobre o verdadeiro pentecostalismo, atualidade da doutrina bíblica, atualidade. Não é para daqui 10 anos, é agora. É a atuação do Espírito Santo. Nosso irmão Rosnin teve aula sábado, domingo passado, a santificação, comprometidos com a ética do Espírito Santo. E hoje nós vamos falar sobre cultuando a Deus com liberdade. Liberdade não é anarquia. Anarquia é falta de controle. Cada um faz o que quer, cada um faz o que der na telha. Liberdade, não. Liberdade é você poder ser verdadeiro na sua adoração. Anarquia, liberdade são antagonistas, ou significam, são coisas totalmente inversamente proporcionais. Eu posso ter liberdade, mas eu não preciso ser um anarquista. Derrubar os sistemas atuais para poder fazer o que eu der na minha telha. Isso é anarquia. E não prospera. Deus preza pela ordem e decência. Mas também não é ritualista, que é o outro extremo, que é o ritual mecânico das coisas. Tudo que foi ensinado no Antigo Testamento, apesar de ter um viés ritualístico, era um ensinamento que transpassava aquele ritual e direcionava a Cristo. E cessou-se com Cristo. Se Deus fosse ritualista, após a morte e ressurreição de Cristo, a gente estaria fazendo a mesma coisa. Teria uma arca na igreja, mas não. Cessou-se com Cristo. Eu quero ler com os irmãos isso aqui. Levítico 10, 1, 2. Vamos usar a Bíblia. É a leitura da semana, mas essas leituras são importantes. 10. Um e 2. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhe ordenara. Então, Nadab e Abiú trouxeram fogo estranho na presença de Deus, que não era aquilo que Deus pedia, não era aquilo que Deus queria, e o que aconteceu no versículo 2?
saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, morreram na hora. O que é um fogo estranho? Idolatria. Ritos ou coisas pagãs, costumes que não condiz com a palavra do Senhor, são coisas que são introduzidas no meio do culto, com o objetivo de trazer uma adoração a Deus, e até usam versículos paralelos para poder justificar, mas é fogo estranho. Aqui a ideia não é criticar a atitude de igreja, não. Aqui é o contexto da Bíblia. Fogo estranho é aquilo que não pertence ao culto de adoração a Deus. O que é culto? Nós vamos aprender o que é culto. 1 Samuel 15, 22. 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em quem se obedeça a palavra do Senhor? O que Samuel está questionando? O que Deus tem mais prazer? O seu sacrifício ou a sua obediência? O que é um verdadeiro culto? Nesse caso, o sacrifício na época eram animais que eram sacrificados. Mas Samuel fala assim: adianta você sacrificar? Ou quer dizer o seguinte: adianta você vir todos os dias no culto e não tiver obediência? Adianta você fazer tudo que você faz na obra do Senhor e não obedece? O que vale mais para Deus? O que pesa mais na balança de Deus? Sacrifício ou obediência? Eclesiastes 5:1, reverência no culto. Vocês já perceberam que começou já na leitura diária. Está escrito o seguinte, Eclesiastes 5:1: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, porque quando chegar-se para ouvir o que é melhor do que oferecer sacrifício de tolo, pois não sabem que fazem mal. Se eu pegasse esse versículo e fizesse a atualização, versão 2021, que significa: desliga o seu celular quando entrar na casa do Senhor. Esqueça o seu serviço quando entrares na casa do Senhor. Traga os seus problemas, porque a Bíblia fala para trazer sim, não é para deixar do lado de fora. E lança sobre ele os seus problemas, quando entrarem na casa do Senhor. Deixe as discussões do lado de fora, quando entrares na casa do Senhor. Deixe as briguinhas do lado de fora, quando entrares na casa do Senhor. Deixe as rixas do lado de fora, quando entrares na casa do Senhor. O que é guardar o seu pé? É uma condição, é o seguinte: olha por onde você está andando. Olha por onde você está andando, e você está trazendo isso para dentro da casa do Senhor. Pode ir. Então, quando o Eclesiastes fala guarda o seu pé, ele está falando assim: desliga o Facebook na hora do culto. O que é mais importante, o status da pessoa na praia ou a palavra que está sendo pregada? Sente lá. Eclesiastes já começou assim, e eu estou ainda na leitura diária. Quinta, Miqueias, capítulo 6, do 6 ao 8. Não devemos confundir religiosidade com espiritualidade. Parece que aqui está fazendo mais eco, né? Onde eu estou aqui. Capítulo 6, Miqueias. Depois de Jonas, capítulo 6, do 6 ao 8. Como me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante de Deus Altíssimo? Essa pessoa aqui, ela é uma pessoa altiva ou uma pessoa arrogante? Olha o que ela está falando. Como que eu me apresento para o Senhor? É uma pessoa humilde. Uma pessoa que sabe que está indo na presença de uma autoridade. Ele falou assim: mas como que eu vou me apresentar? Eu sou indigno. Como que eu vou na realeza falar com o rei, sendo que eu sou um plebeu?
não tenho nem vestes, não sei nem falar direito. E me inclinarei diante do Deus Altíssimo e apresentar-me-ei diante dele com holocaustos e bezerros. Significa o que eu posso trazer para ele, para quem já tem tudo? Adianta eu trazer holocausto e sacrifício? O que eu vou apresentar para ele? Agradar-se ao Senhor dos milhares de carneiros ou 10.000 ribeiros de azeite. Se eu te trazer 10.000 ofertas, se eu trazer tudo que eu tenho, ele vai se agradar? Darei o meu primogênito pela minha transgressão. Ele está falando, se eu der o meu filho primogênito para ele, pela minha transgressão, ele vai se agradar? Ou o fruto do meu ventre do pecado ou o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma, que é o filho? Ele te declarou, ó homem, o que é bom é que o Senhor o que é bom e que o Senhor pede a ti. Senão, leia comigo o que está escrito aí na sua Bíblia. O que ele quer que você pratique? O que é mais importante para o culto dele? Vocês acham que culto é só aqui o domingo à noite? A Bíblia de vocês e a minha Bíblia está escrito assim, que pratique a justiça. É mais importante do que qualquer sacrifício. Você pode cantar, festejar, fazer qualquer coisa, mas se você não praticar a justiça, você é um tolo, biblicamente falando. Não sou eu falando. Chama-se sacrifício de tolo. O que quer dizer isso? A pessoa não sabe o que ela está fazendo. Ela só faz. Ela pode estar assembleariamente falando com um vestimento perfeito dentro dos nossos padrões, está aqui 50 anos na igreja, mas não sabe fazer um culto a Deus. Aí vem o arrebatamento e fica. Aí são aqueles que falam assim, mas eu falava em teu nome, eu pregava em teu nome, eu profetizava em teu nome, fiz isso em teu nome. Jesus fala, apartai-vos de mim, malditos, pois eu não vos conheço. Nunca tive intimidade com vocês. Muita gente se engana que está fazendo culto por causa de uma ritualidade, sendo que o verdadeiro culto é a transformação de vida. No entanto, que Miqueias fala isso, não confunda oferta, holocausto, com praticar a justiça, espiritualidade. Sexta, 1 Coríntios 14, 20. Ah, Coríntios 14, é uma delícia Coríntios 14. Ordem no culto. Eu não achava que era eu que ia dar essa aula, irmão Rosinha. Achei que era o Kleber, o irmão. Mas não adiantou, caiu. Nós vamos ler 14. Ordem no culto. Vamos falar o seguinte, para quem que Paulo está falando? Paulo está falando para uma igreja madura ou uma igreja infantil? Coríntios. A gente aprendeu até hoje na escola dominical. Uma igreja madura ou uma igreja infantil na fé? Ela tem todos os dons, mas ela ainda é infantil. A igreja de Coríntios era uma igreja portuária. São pessoas novas convertidas que eram bandidas, saqueadoras, piratas, navegantes, comerciais que só sabiam roubar. E quando o evangelho chegou, elas aceitaram a Cristo e formaram a igreja de Corinto. Só que elas trouxeram para dentro a velha vida. Então a igreja de Coríntios é a igreja onde tem mais discussão, mais briga, levante, divisão, pessoas brigando contra a autoridade brigando, separando, um falando que é de Apolo, outro falando que é de Paulo. A igreja de Coríntios é a igreja mais trabalhosa que tem. E Paulo vai lá batendo, fala, mas não adianta vocês ter dom, se vocês não têm amor. Onde está em Coríntios, ainda que eu falasse a língua dos anjos, está em Coríntios. É bem diferente da igreja romana, que tem outros tipos de problema, de Efésios, que tem outros tipos de problema. A de Coríntios eram pessoas que estavam dentro da igreja, cultuavam a Deus de qualquer jeito. Mesmo assim, o Espírito Santo manifestava dons e autoridades para impulsionar a obra. E Paulo tinha que ir lá, toda vez bater. Não é assim, ordem no culto não é isso aqui não é culto, culto é isso. Não é qualquer um que fica profetizando, não. Levanta um, levanta dois. Não tem tradutor, senta. Vamos pôr ordem nessa casa. Imagina o tumulto que era a igreja de Corinto, só que você leu o livro de Coríntios.
Então Paulo fala para eles o seguinte, no 14:20: irmãos, não sejam meninos. Vamos traduzir versão 2021? Que palhaçada é essa? É o mesmo sentido. O que vocês estão fazendo? Vocês estão doidos? Vocês estão brincando com o sacro? Acorda! 20. Não sejais menino no entendimento, mas sedes menino na malícia. E adulto no entendimento. O que quer dizer meninos na malícia? Pessoa de coração pura. A criança não tem maldade, ela é pura. Então assim, mesmo que ela veja uma coisa ruim, ela não consegue entender. A minha filha às vezes fala umas coisas para mim e fala: ai filha, Deus te guarde nessa inocência, que você não tem noção o que é isso. Por exemplo, ela veio me perguntar o que era uma palavra, um palavrão que os meninos estavam falando. Aí depois eu dar uns tremeleque para poder concentrar e explicar o que quis dizer aquela palavra, né? Porque sabe, quando você explica, tem uma historinha por trás do que significa. Tem um simples palavrão não é só um simples palavrão, você tem que explicar o contexto inteiro. Mas na inocência dela, ela não entendia o que era aquilo. Por que aquilo é ruim? Por que nós não falamos? Então, meninos na malícia significa o seguinte: inocência. E adultos no entendimento. O que é adultos no entendimento? Irmão, um pastor Manuel pregou isso. Se você vê a Bianca ou a Isabela subindo na cadeira, pulando e caindo, o que você fala? É uma criança. Agora, se vê o irmão Rosni subindo na cadeira, pulando e caindo, o que você vai falar? Tá louco. Tá, tem problema. É um menino. Não, pior ainda. Você já fala: vamos internar o irmão Rosni, está precisando de um problema meio sério ali. Aí começa o irmão Rosni rolar no chão, né? Usar o senhor como exemplo. Começa o Fábio no meio do culto. Você tá louco? Momentos e momentos. Eu posso estar na praia brincando, jogando futebol e gritar: irmão Rosni, pega esse lance. É uma coisa. Outra coisa é estar na igreja: irmão Rosni, pega esse dízimo aqui. Opa! Ambientes e ambientes. Se você presta reverência na frente de uma autoridade brasileira, você já foi na frente de um juiz e falou qualquer coisa? Ou você fala sim, senhor, não, senhor, autoridade ou excelência? Você respeita o cargo que ele tem. Porque se você desrespeitar, você vai preso. Desrespeita a autoridade. Você não fala: supondo que o Laerte fosse o juiz: não quero saber, vai você para sua casa e xinga ele. Você está preso. Desrespeito à autoridade. Você acha que você está falando com quem? Até bandidão, quando chega na frente da excelência, assim, senhor, não senhor. E por que a gente na igreja quer fazer show? Quer fazer brincadeira? Quer fazer coisas que não convêm com o ambiente? Slide 2. O objetivo hoje é conscientizar que o culto pentecostal nós temos liberdade no espírito. Nós podemos falar em espírito, podemos usar dons de língua, podemos o dom de profetizar, mas existe a reverência. E isso está sendo esquecido. Deus é nosso Pai. E como eu falo até para minha filha, eu sou o pai dela, não o amigo dela. A pessoa é meu amigo? Não. Eu sou o seu pai, não me rebaixe. Jesus fala assim: chamo-vos de amigo, significa uma intimidade. Mais para frente, ele está como autoridade. Ele já é uma autoridade, mas ele está com todo o poder. As pessoas confundem, né? Que nem um colega meu assiste. Se você dá... Como que é que ele chama? Se você der... Não é liberdade. Eu tenho um amigo que fala que quando você abre muita liberdade para a pessoa abusa. Esqueci a expressão. Muita liberdade, a pessoa põe um pé no teu sofá. É nesse sentido. Objetivo específico, conceitual, que é culto pentecostal, apresentar o centro do culto pentecostal. Ih, acabei repetindo ali. Coríntios 14, vamos lá. Que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntai, como culto de hoje à noite? Cada um de vós tem salmo. O que é salmo? Salmo é o salmista falando: aconteceu isso comigo, é um testemunho. O Senhor foi bom comigo. Aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, olha,
Entendeu? O salmo é um canto, é uma expressão de agradecimento por algo que aconteceu. É como se fosse um testemunho. Tem doutrina. O que é doutrina? Doutrina é usar roupa? Não. Doutrina é aquilo que o velho homem morre e através da palavra e o Espírito Santo, a palavra, o verbo, Jesus, Espírito Santo, ele transforma a gente e a gente muda. Então o velho homem morre. A criança na fé morre e começa a vir um adulto na fé. E quando você for adulto o suficiente, você vai cair lá no capítulo 6 de Efésios, onde Paulo fala, entendeu? Então vamos falar de uma guerra espiritual que você não está enxergando? Enquanto você estava aí brincando com um brinquedinho, com assuntos aleatórios pequenininho, existe uma guerra espiritual. Você põe criança na guerra? Então criança não está preparada para a guerra. Criança tem que ser protegida para aqueles que estão na frente de batalha. Hoje a pior coisa é a gente pregar evangelho para evangélico. É mais difícil pregar o evangelho para evangélico do que você pegar uma pessoa e conversar sobre Jesus. Salva, liberta e converte. O pior cego é aquele que não entende que está cego. E a palavra, por que eu estou aqui em cima da palavra? Que eu falei desde o começo. Quem liberta, quem abre os olhos é a palavra. E por que os cultos de hoje estão dando mais atenção para outras coisas e menos para a palavra? Não percebe que existe uma guerra espiritual que está querendo fazer um obscurantismo nas igrejas? Deixando as pessoas, quanto mais ignorantes, mais fácil se controla. Todo regime autoritário faz isso, independente se é direita ou esquerda. Ele acaba com a escola, ele acaba com a imprensa. No entanto, que falam que a primeira que morre numa guerra é a verdade. A primeira vítima de uma guerra é a verdade. Porque você mata o conhecimento, nisso você tem um povo ignorante, em cima da ignorância você controla as massas e ele faz o que você quiser. Por muito tempo. Olha os países mais educados do mundo e os menos educados do mundo. Educação lá da Suécia, educação lá da África. Qual a diferença entre um e outro? Se os africanos soubessem o poder do conhecimento que tem a palavra, o ensino, a graça, o conhecimento, eles não estariam passando fome, porque a terra deles dá água, leite e mel. É uma terra riquíssima e por sinal até mais rica que o Brasil. O Ceará passou anos de fome, anos de seca, o Nordeste, anos de seca. Sendo que a gente tem o maior rio fluvial do mundo passando embaixo do Nordeste. O que é isso? Falta de conhecimento. Era só fazer um furo no chão que saía água. E quantos anos você conhece que o Nordeste passou seca? Se alguém tem revelação, se tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Já aprendemos essa palavra. Quando Paulo fala edificação, é crescimento. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2. Olha o que a gente está lendo e compara com o que você vê. Quem está errado? A Bíblia ou o que você está vendo? Se alguém falar em língua estranha, faça-se isso por 2 ou quando muito 3. E por sua vez, que haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. O que ele está falando? Não atrapalha o culto. Mas ele está sendo usado pelo Espírito Santo, está fazendo aviãozinho? Senta. Que não é lugar de aviãozinho. Maior profecia que existe é a palavra de Deus. A maior profecia que existe. Então se você não tem nada para falar por Deus, você fica no seu canto lá, você pode falar em línguas, que é edificação própria, como a gente aprendeu no capítulo 12 e também uma parte aí do 14. Falem 2 ou 3 profetas e o outro julguem. O que quer dizer julguem? Adianta eu profetizar aqui? Profetizar é o evangelho, ou fazer uma profecia futura, ou mesmo pregar o evangelho. Adianta eu falar aqui, aí vocês estão julgando a minha vida. Eu falo assim, ele é um hipócrita. O pastor da minha mãe falou assim, você quer falar uma profecia para a igreja? Fala, só que segunda-feira eu vou na tua casa. Eu quero conhecer sua família. Quero conhecer sua esposa, quero conhecer seu marido, quero conhecer seus filhos. Não é qualquer um que profetiza, não.
A Bíblia ensina a gente a julgar as profetas. Mas se o outro que estiver assentado for revelar alguma coisa, cale-se o primeiro. Samuel falou em línguas, começou a falar. Aí eu levanto por Espírito Santo de Deus e começo a falar. Samuel senta. Deus nunca fala em duas pessoas ao mesmo tempo. Isso até por experiência que eu tenho dos anos que eu tenho visto. Ele não fala por duas ou três pessoas ao mesmo tempo. É uma pessoa falando para que todo mundo entenda e você não tem dúvida que é ele que está falando. Já vi pessoas fazendo besteira, já vi pessoas falando sendo usado por Deus. Já vi pessoas falando, entregando mensagem, já vi pessoas brincando. Eu particularmente, é um tipo de dom que eu não quero mexer. Porque eu me conheço, sou humano e sou falho. Eu falo, Espírito Santo, me dá outros dons, mas eu não quero profecia, não quero. Não quero. Eu, Fernando, eu não quero. Porque é muito, 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 muito santo para ficar brincando de qualquer coisa. Ou eu vou estar 100% dedicado a isso, eu prefiro o ensino, eu prefiro outras coisas. Se o senhor permitir. Mas se ele também quiser, ele vai pegar e pronto, vai falar. Mas eu sempre oro nesse sentido. São dons que eu preferia a interpretação de espíritos do que escolhas minhas, particulares. Porque todos poderei profetizar, todos nós podemos profetizar, ou todos nós podemos pregar o Evangelho, todos nós temos o Espírito Santo, podemos fazer isso. Uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam controlados. Quando Paulo fala um depois dos outros, a pessoa consegue controlar? Consegue ou não consegue? Ou dá a louca, ele começa a sair, perdeu o controle da razão? Não, o Espírito Santo não tira a sua razão quando você está falando em línguas. Quando você está falando em profecia. Você sim sabe o que você está fazendo. Já vi gente quebrar banco. Esse banco aqui é de madeira pesada. Esse aqui é até mais MDF, né? Estou falando aqueles bancos antigos, que era pura árvore. A pessoa nem está mais na igreja. Vi pessoas profetizar aqui dentro. Estou falando da nossa casa, tá? 40 anos de Cachoeirinha. É a nossa casa. Vi pessoas profetizarem aqui dentro e sair no tapa lá fora. Eu observei isso, crescendo aqui nessa igreja, e falei, mas que negócio é esse? Onde eu comecei depois de estudar e entender. Deus é espírito, e importa que os que adorem, adorem espírito em verdade. Adoração é espírito de respeito à posição espiritual do adorador. Isso quer dizer que o que vale diante de Deus é como adorar, não aonde adorar. Eu posso adorar a Deus na praia? Posso. Posso adorar a Deus na caverna? Posso. Posso adorar a Deus entubado numa cama? Posso. Eu posso adorar a Deus em qualquer lugar onde eu tiver fôlego. No entanto que o Salmo 150, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego. Se você respira, você pode adorar. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Você é um policial militar que foi designado para ficar lá no carnaval. Está cumprindo o serviço. Você pode ir lá no meio do carnaval adorar o Senhor. Enquanto está um batuque lá em volta de você. Porque adorador, ele faz em qualquer lugar. A liberdade e reverência do culto pentecostal. Então a igreja de Coríntios, ela vai dar para a gente um ensinamento de como organizar o culto. E quais são os elementos aceitáveis a Deus. Aqui a revista não significa que a gente tem uma liturgia formalizada. A revista puxa um pouco para a Assembleia de Deus, porque é das casas publicadoras da Assembleia de Deus. Mas a própria revista fala que não é só esse modelo de adoração. O Espírito Santo ele não colocou uma regra no Novo Testamento, você só adore dessa forma. Como a gente faz? Temos louvores, temos testemunho, o coral canta, o ciclo de oração canta, essa sequência de liturgia. Tem outras igrejas que são mais rígidas, como a igreja própria, a igreja apostólica católica. Quando se diz apostólica, ela foi derivada dos apóstolos. Se no meio do caminho ela introduzir outras coisas, é eles que vão pagar para isso. Mas a origem dela é apostólica. Enquanto que nós viemos da igreja apostólica. Né? Foi para Lutero, entrou lá, falou, não, está errado e vamos sair. Reforma protestante. Então, essa liturgia é congregacional, se todo mundo da igreja canta, só uma pessoa canta, se
Tem oração aos enfermos, tem culto, tem libertação, leitura da escritura, ofertório, pregação. Não importa a ordem. Não importa a ordem. Não importa a ordem. Pastor Adonias, eu lembro uma vez que o pregador pregou 5 minutos e fez o apelo. Isso era 7h30 ou 7h40. E aí uma pessoa aceitou a Jesus. Não deu nem 8 horas da noite. Ele falou: irmãos, para que o culto está encerrado? Encerrou o culto. Aí todo mundo: mas pastor, não é nem 9 horas? Falou: não, mas a mensagem foi pregada, Deus foi adorado e a alma aceitou Jesus, acabou. Na época, muita gente: meu Deus do céu. Não, está certo. É os 3 pilares da igreja: pregação da palavra, adoração a Deus e a alma se arrependendo. Isso é culto. Entretanto, há elementos sobrenaturais que nós esperamos que aconteça, como a manifestação do Espírito Santo. Nós esperamos que tenha adoração em línguas, profecias, outros dons, edificação, mas não só isso. O principal que tem que ter em todos os cantos, em todos os cultos, é os 3 pilares que eu vou passar. Esses elementos marcam uma liturgia pentecostal. Um pouco mais tradicional, por exemplo, eu falo que eu sou tripartidário, porque eu tenho descendência presbiteriana, batista e assembleiana. Num dia de Natal isso dá um rolo, mas é gostoso, porque meu avô vem conversar sobre isso, meu tio vem conversar sobre isso, e a gente começa na Bíblia conversarmos. Não é briga, né? É uma das coisas até gostosas da nossa família. São todos evangélicos, mas cada um de um segmento. Um pouco mais calvinista, o outro mais armeniano, o outro e outro tá. A minha tia até da quadrangular. E todos adoram a Deus, todos são salvos. Não é a placa de igreja que salva, é Jesus. É Jesus. A Assembleia não salva ninguém. Se você está esperando que a Assembleia de Deus te salve, você vai morrer. Quem salva é Jesus Cristo. A batista não salva ninguém, quem salva é Jesus Cristo. A presbiteriana não salva ninguém, quem salva é Jesus. Eu vou sair daqui e vou lá na... Quem salva é Jesus Cristo. Se lá na outra você não aceitou Jesus, você vai também para o inferno. Eu não gosto da Assembleia, eu vou lá na Batista. Aí lá na Batista continua a mesma vida. Não mudou nada. Porque o problema não é a igreja. O problema não é o local. O problema é a pessoa. No dia do triunfo da igreja, cada povo e etnia se apresentar louvando a Deus. Então, se você for na África, o culto é diferente. As irmãs louvam diferente. Está errado. Não está errado. Qual a sua perspectiva que está errado? Em Tiago fala o seguinte, que se a gente julga o outro, nós não somos mais cumpridores da lei, nós somos juízes. Foi lido isso domingo. E o único juiz é Deus. Ele que vai decidir se está certo ou errado. Quem está recebendo o culto? Sou eu? Irmãos da África louvam de um jeito. Os irmãos asiáticos louvam de outro. Irmãos europeus louvam de outro. Se você for na Escócia, os irmãos estão tudo de saia. Que é o... Tem um nome aquele negócio lá. Não é uma saia, é um nome. E o pior, não tem nada embaixo, tá? É saia pura. Kilt. E não tem nada embaixo, não é igual a gente que tem roupas por baixo. Não, é só aquilo. Deve ser estranho uma igreja assim, mas é o modo deles. O que é estranho é eu trazer aquilo para o Brasil. Isso é estranho. Eu estou fazendo uma inversão cultural. Os irmãos do Nordeste é um pouco mais agitados do que os irmãos do Sudeste. Os irmãos do centro do Norte é um pouco mais do que do centro. E assim, cada uma tem seu regionalismo. Irmãos, não existe um certo ou errado no culto a Deus. Existe a pessoa que está cultuando e a que não está cultuando. Davi dançou quando a arca chegou. Ele se alegrou. É errado dançar? Aonde? Quem é nós para julgarmos? Quem está recebendo o culto é que julga se está certo ou errado. Porque o próprio Espírito, ele determina o que é certo ou errado. Quando apresentaram o fogo estranho na presença dele, ele reagiu. Ele não foi falar: Arão,
teus filhos estão pondo fogo errado aí. Não, Deus resolveu direto. Se eu trouxer alguma coisa que não pertence ao culto, Deus vai tratar com quem? Comigo. Se eu ensinar uma coisa aqui para vocês que não é bíblico, quem acha que vai pagar? Se o pastor ensinar uma coisa que não é bíblica, quem acha que vai pagar? Se o Laerte falar uma coisa que não é bíblica, quem acha que vai pagar? É nós. A ação. Deus é zeloso pela sua obra. O cristianismo não tem um objetivo de padronizar o culto a Deus, eu destruir culturas. Eu vou lá, evangelizo uma cultura, eu estrago a cultura deles. Não. Nós lutamos contra o pecado, não contra o pecador. Se você ler Os Heróis da Fé, teve um irmão que evangelizou uma ilha de canibais. O que ele lutou ali? Contra o canibalismo. Mas a cultura daquela tribo permaneceu intacta. Ele não quis mexer, não queria nem saber como que eles fazem a cultura deles, a forma que eles se reúnem, que eles comem. Ele só pregou o evangelho, que o evangelho libertou a prática deles de comer carne humana. Então, o objetivo do cristianismo não é padronizar as igrejas. E também não é trazer coisas que não é bíblica. Aí, ó, judaísmo parou em Cristo. Não tem sentido trazer a arca para hoje. Não tem sentido. Isso é fogo estranho. Obrigado. Pode ir. Trazer coisas que não é bíblica. Liturgias ou costumes que não é nosso. Ah, mas eles estão adorando. Por que eu sei que eles não estão dentro do padrão? Porque todas as simbolizações do Antigo Testamento revertiam a Cristo. E com Cristo, todas essas liturgias cessaram. Tudo se cumpriu em Cristo. Toda a lei se cumpriu em Cristo. Quando eu volto para isso, eu estou desconsiderando a obra de Cristo. Onde que eu bato nisso? Pela Bíblia. Vai lá, vai lá. Liberdade não é anarquia. 1 Coríntios fala o seguinte, 14:40, faça-se tudo decentemente com ordem. Tem gente que está extrapolando. Olha isso aí. Unção do Rio Cavalinho, unção do Dibre. Eu vi uma. Tem um que. Irmãos, às vezes eu assisto, mas me dá uma coisa no coração. A pessoa vai passando assim, vai caindo, um monte de gente. Na Bíblia, quem cai é endemoniado. Toda vez que alguém caiu na Bíblia, o endemoniado está morto, que é Ananias e Safira. Porque o Espírito Santo matou. Porque mentira contra o Espírito. Biblicamente é isso. Você conheceu algum apóstolo que caiu? Que Jesus pôs a mão, a pessoa caiu? Ah, cair no Espírito, onde está isso na Bíblia? No Pentecoste, algum deles caíram? Culto do latim significa adoração. Latreia, no grego culto fica chamado de latreia, significa serviço e adoração. No hebraico é avodá, que é serviço e culto. Então tem o mesmo sentido, adoração, serviço e culto. O culto pentecostal é a nossa liturgia, isto é, a forma como adoramos a Deus. É o momento mais sublime da nossa vida, onde a gente tem um diálogo com Deus. A adoração é um momento de conexão entre o homem e Deus, o céu e a terra. Não é conexão com a internet. Olha o que as pessoas estão fazendo. Irmãos, eu tenho meu celular aqui e o tablet. Eu fico até na igreja com o meu tablet. Mas com a Bíblia aberta. O Facebook não me importa. A partir do momento que eu coloquei Facebook no meu tablet, no meu celular, eu já perdi meu culto. Isso significa que o que está acontecendo no culto não é mais importante do que eu estou vendo agora. Se qualquer coisa me tirar a atenção da palavra pregada, significa que aquilo é mais importante do que eu estou ouvindo. Para mim, a atenção já era. O problema não é usar o celular. O problema é você estar com o celular dentro da igreja, com o tablet dentro da igreja, com o mecanismo dentro da igreja, ou com uma revistinha da Avon dentro da igreja. E não prestar atenção no culto. Aí pergunta, o culto foi uma bênção. Por que foi uma bênção? Qual é o seu critério de bênção?
porque teve línguas estranhas e tal. Ah, o culto foi frio. Para quem? O culto não é quente ou frio. É você que está conectado ou não está conectado, porque o Espírito Santo é o mesmo. A mensagem é a mesma. Jesus é o mesmo. O mesmo culto que será hoje, será amanhã, será terça, será quarta, será na oração de sábado. É o mesmo Jesus. A diferença é se eu vou estar conectado ou não. Se eu estou conectado, eu recebo a mensagem de Deus. Se eu não estou conectado, eu vou achar que está tudo frio e tudo que está sendo falado é besteira. Se eu estiver falando aqui, você estiver pensando em outra coisa, tudo que eu estou ensinando caiu por ralo. Porque o que está acontecendo no seu cérebro é mais importante do que a mensagem que está sendo falada. O culto, ele tem 3 pilares. E se isso não aconteceu, não é culto. É reunião de síndico, reunião de clube de futebol, partida, aniversário, qualquer coisa. Comitê, partido político, mas não é culto. Culto tem adoração a Deus. Através da adoração a Deus, o Espírito Santo fala conosco pela palavra. Através da palavra bíblica. Ou até mesmo a palavra cantada. Mas a adoração a Deus cantado está na primeira parte do culto, 1/3 do culto. Ele não é 2/3, ele não é metade do culto, não é a maioria do culto. Ele é 1/3 do culto. Tem igreja que está enfatizando muito a adoração. Tem aquele famoso worship, que você fala a Jesus, a Ele é a glória 500 vezes. Na 10ª você já não sabe nem o que você está cantando. Você só está repetindo, tipo um papagaio. A adoração exagerada, onde acaba tirando a concentração do que está sendo feito. Ou canta coisas que não têm sentido. Por exemplo, desce o Espírito Santo. Desce da onde? A entidade? O Espírito Santo está dentro da gente. Então, o excesso de... Não é excesso de adoração, não é nesse sentido, excesso descontrolado, prezando muito música e canto, esquece também da palavra. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Bom, Edson, lembra onde está esse versículo? Se só achar, por gentileza. A palavra vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se você não ouve a palavra, como que você vai aprender? Uma vez que a palavra é falada, pregada, ela causa através do Espírito Santo um arrependimento, uma melhoria do velho homem que está morrendo e todo dia estou matando. O miserável sabe nadar, então toda hora ele quer voltar do banco do batismo. E você tem que todo dia afogar ele, como o Martinho Lutero fala, porque todo dia ele quer se manifestar. Você tem que todo dia matar ele, morrer todos os dias em Cristo. A palavra vai te corrigindo, ó, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Ah, mas eu li uma palavra que eu não gostei. Estou nem aí, amigo, é a palavra. Só que a pessoa esquece que a palavra que eu leio, ela tem 2 gumes. Ela bate para frente e ela bate para trás. Se eu ler uma palavra aqui para pegar o irmão Rosni, vou pegar o irmão Rosni, essa palavra aqui, raça de víboras. A raça de víboras está batendo lá e está batendo aqui. Vamos ler, Tiago. Quem fala assim, controla a sua língua. Está batendo lá, mas está batendo aqui. Então, a palavra de Deus, quando ela é pregada pelo Espírito Santo, ela faz mudança. Ela muda a nossa vida. Ela faz a gente racionalizar. Ela faz a gente falar assim, Jesus, eu preciso ser melhor. Jesus, eu preciso prestar um culto melhor. Jesus, eu preciso melhorar. Não é necessariamente ler Tiago, só dei um exemplo. Eu só esperando aquele versículo ali. Então, achou o versículo? Romanos 10, vamos lá? Vamos lá, Romanos 10. Nem sabia. Romanos 10. É que o Espírito é o mesmo. 10, 17. De sorte que... Todos acharam?
Acharam? Todos? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O que está acontecendo nos cultos modernos? A palavra está diminuindo, e entre aspas, a adoração está aumentando. Adoração? Será? Se o objetivo de Deus é que todos ouçam a palavra. Você percebe que nem tudo que é aparentemente bom tem resultados bons. Ah, mas eu estou adorando a Deus. Tá, e você aprendeu o quê? Adorar faz parte, mas ele não é o todo. Você quer adorar Deus? Adora com a sua vida. Adianta ficar cantando a Ele é a glória, a Ele é a glória, a Ele é a glória, a Ele é a glória 500 vezes. Aí quando eu saio da igreja, a minha vida não mostra que Ele é a glória. Meus vizinhos não vê a glória dele em mim. A minha palavra não fala que Ele é a glória. Só que dentro da igreja eu estou, a Ele é a glória, a Ele é a glória, a Ele é a glória, a Ele é a glória. Quem muda o homem é a palavra. 18 fala assim, mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois toda a terra saiu a voz dele, e as suas palavras são o que eu fiz do mundo. Significa o seguinte, está sendo falada a palavra. E vai falar até o dia que Jesus vier. A questão é, estão ouvindo? Então a adoração a Deus leva uma pregação cristocêntrica. Não é fernandocêntrico. Não é assembleianocêntrico. Não é batistotocêntrico. Bonita essa palavra. Não, é cristocêntrica. Não é antropocêntrica. Porque a palavra agora parece coaching, né? Ô Rosnei, você tem valor. Jesus, Ele te ama da forma que você está. Aí, só que ele esquece essa parte, arrependa-te. Essa parte ele não fala. Ele fala assim, vem, mesmo assim, e continua assim. Porque você tem valor. Então ele usa a palavra, lembra do Jó? Amigos de Jó que falavam a verdade com resultados errados? Palavras coaching, que só quer massagear o ego. Parece que tem alguém atrás do Rosni ali, só fazendo assim no ombro. Não, Rosni, continua assim. Tá certo. Agora, essa palavra assim, Rosni, conserta-se. A palavra é essa. Buscai o temor do Senhor, sem a qual ninguém verá Deus. Amai os seus irmãos. Amai os vossos inimigos. Opa, mas os vossos inimigos é bem diferente do coaching. Ora, aquela pessoa está te fazendo mal, ora por ela. Quem falou isso? Jesus. Mas essa aí a gente não prega, né? Jesus fala, se eu orar só amar só aquele que me faz bem, que porventura tem? Então eu vos digo, ame os vossos inimigos. A pessoa está te ofendendo, dá outra tapa, o outro rosto. Mas essa não é legal, né? Entrega na mão de Deus. Não precisa mudar nada na tua vida, só joga tudo na mão de Deus. Mas o diabo ele é tudo diferente, né? Você está me maltratando, vou te colocar na mão de Deus. Vou te colocar na mão de Deus. É que nem o cara da esquina que pede R$1 e fala, não tem, que Deus te abençoe. Eu falo para ele, eu não sei se eu fui abençoado, ele está me ameaçando. Aconteceu várias vezes. Falei, mano, eu não ando com dinheiro desde 2000. Eu ando só com cartão. Desde que o dia que eu descobri essa tecnologia. Eles não têm dinheiro. Às vezes eu não tem. Aí a pessoa não tem. Deus te abençoe, te dei trobo. Em dobro. Você fala assim, Jesus está me abençoando ou me amaldiçoando? Repreende, que eu não entendi muito bem isso não. Então, voltando ao pilar. Uma vez que eu adoro a Deus, tem a pregação cristocêntrica, a palavra vai fazer transformação na sua vida. Na vida daquele que é pecador. Quem é pecador? Nós. Nós somos. E a partir do momento que ele faz a transformação, ele causa o arrependimento. Por isso o terceiro pilar é o apelo. A oração, o apelo aos enfermos, aos doentes, é a pessoa que quer aceitar Jesus. Para que você abra as portas assim. Você entendeu a palavra? Mexeu com você? A salvação. Se um culto não tiver adoração, pregação da palavra e apelo, não é culto. É reunião de condomínio. É reunião de amiguinhos. Sindicato, mas não é culto.
Porque se a pessoa não tiver a oportunidade de adorar a Deus, ouvir a palavra e aceitar a Jesus Cristo, não é culto. Como que a pessoa vai aceitar Jesus Cristo se não tem oportunidade da igreja orar por ela? Ah, vamos fazer festividade aqui de uma semana. Quantas almas aceitaram a Jesus? Qual é a nossa missão? Ide por todo mundo e fazei festa. Foi isso que está escrito? Ide por todo mundo e fazei campanhas. A palavra é um pouco mais realista do que a nossa vida que a gente vê em diversas igrejas. E causa esse sentimento que nós temos. Meu Deus do céu, como a gente precisa melhorar. Adoração a Deus é essencialmente o reconhecimento, a celebração e exaltação à majestade divina. Eu adoro a Deus, mas essa adoração reflete na minha transformação de vida. Essa transformação de vida gera novas almas à obra do Senhor. Porque através do meu canal da vida transformada eu consigo pregar o Evangelho. Consigo pregar o Evangelho, são mais pessoas adorando a Deus. Mais pessoas adorando a Deus, mais pessoas transformadas. Mais pessoas transformadas, mais almas sendo salvas. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer que todos se salvem. Na nossa declaração de fé, consideramos o culto como um corpo de Cristo para adoração ao Deus Trino. Quem não leu esse livro, eu recomendo ler, tá? Se é assembleiano, raiz, leia. É um livro muito bom. O Lucas fica indignado que um assembleiano não tenha lido, né? Ele fala assim, como que um assembleiano não lê um livro desse? Porque todo assembleiano, as pessoas falam que nós não temos, né, um livro. Temos. Uma declaração de fé. Essa é a nossa declaração. Essa é a nossa declaração de fé e está tudo em cima da Bíblia. Se você duvida, tem uns versículos e bate com a Bíblia. Como eu fiz, porque eu gosto de fazer isso. Não é porque a Assembleia falou que está certo que eu acho que está certo. Eu vou lá na Bíblia e vejo. Por isso que a palavra diz, examinar. Examinai. Se o nosso ministério colocar uma ordem e não for bíblica, eu não vou cumprir. Eu não sou escravo da Assembleia. Eu sou cristão. A Assembleia é um lugar onde eu amo, que está pregando a palavra e continua se pregando a palavra, mesmo num ambiente onde todo mundo prefere encher a igreja com mensagem coach do que a pregação da palavra. Como eu falo, eu prefiro uma igreja vazia, mas todos vão comigo para o céu, do que uma igreja cheia e eu ir sozinho. Né? Chega você, cadê meus irmãos aqui no céu? Ou vou, pior ainda, você nem vai porque você também entra no rolo. A igreja é toda a congregação ou assembleia. O que quer dizer assembleia? Reunião de pessoas. Congregação de pessoas. Né? Do mundo, universo, universal, não importa. Se estiver pregando a palavra de Cristo, essa é a igreja certa. Aonde não há Cristo, essa é a igreja errada. Quando eu evangelizo uma pessoa, eu não trago ela para a assembleia. Eu falo assim, que o Espírito Santo te direcione à igreja perto da sua casa. Em quem eu estou dando a direção? O Espírito Santo. Se ele levar ela para a assembleia, amém. Se levar para os irmãos batistas, amém. Se levar para a presbiteriana, amém. O importante é que essa pessoa, quando eu chegar lá no céu, ela também esteja. Tem gente que parece time de futebol, né? Se eu sou de um, não falo com o outro. Onde eu vi? Ah, no interior. Lembra do nosso bisavô lá no interior de Álvaro de Carvalho? Era bizarro ver isso. Tinha duas igrejas evangélicas. A, não importa qual, e a B. E a igreja do meu bisavô, que não era evangélico, do parte de mãe, o vô da minha mãe, ele sentava lá, fumava seu cachimbinho e falava assim, olha os crentes aí. Passava de domingo de manhã, o da direita ia para a esquerda, o da esquerda ia para a direita. Passava tudo na frente da casa dele. Nem se falavam. Eu vi isso. O Fábio também viu. Na frente, assim, ó. No interior. E no interiorzinho, todo mundo se conhece. Não é igual São Paulo, lá que eu não conheço nem quem mora no andar de cima do meu prédio. Não, lá tem 1.000 pessoas, 5.000 pessoas. Todo mundo sabe o nome, sabe até a descendência. E você via lá 2 facções de igreja passando e não se conhece. Isso há muitos anos, né? Não sei como está agora. Mas a gente viu isso. Porque um era de igreja A, outro da igreja B. Antigamente chamavam os assembleanos de montanistas.
É uma filosofia herege que saiu no século I, onde as pessoas davam muito foco aos dons do Espírito. Vocês vão lembrar alguma coisa referente a isso ultimamente. Só dons do Espírito, só profecia, só profecia, só profecia. E numa dessas, até pessoas reverendos famosos da época, pessoas doutores, acabaram caindo nesse movimento montanistas, que a pessoa profetizou que Jesus estava vindo naquele século. Como depois teve outros que fizeram isso. Tá na lição, né? Está na lição. Então é o seguinte, teve um período na nossa igreja que o pessoal começou a chamar a gente também, que a gente focou muito. Ao ponto de ouvir uma barbaridade aqui, e eu vou falar da minha casa, que você não precisa estudar não, que Jesus está vindo. Eu ouvi aqui. Irmãos, para. A Bíblia nos ensina a crescer na graça e no conhecimento. E o dia que ele vem, pertence a ele. Graças a Deus, depois, a partir de 90, mais ou menos, a nossa igreja mudou muito. Começou a ter cursos de teologia que não tinha, coisa que nossos irmãos, outras igrejas tinham. E a gente questionava eles. Só que a gente quase virou seita. Quase. Os irmãos da época foi por causa do quê? Falta do ensino. Hoje tem ensino. Hoje você tem pastores que são doutores, pastores que são juízes, pastores, né? Você tem lá no ministério, tem um monte de pessoas. O pastor irmão Caramuru, eu vejo aquele irmão falar, eu amo escutar o irmão falar. É um dos. Fora o que fez a revista. Então, pessoas estudadas, que estudaram e começaram a trazer assuntos. Pode ver que as revistas nossas estão batendo em assuntos que não eram pregados antigamente. Muita gente fala assim, nossa, mas eu nunca ouvi isso. Porque não foi ensinado. Fernando, Fale. dentro disso tudo que a gente está estudando aqui hoje, Quanto eu tomo hora? como é que é a visão dos irmãos aqui? Não que não deva ser falado, pastor. Nós estamos, ó, quanto tempo que nós temos de assembleia? E nós somos meninos ainda quando nós vemos aqui. Sim. Porque nós estamos praticando, nós, podemos pegar nós que estamos aqui. Nós praticamos ainda errado. É só para você ver pela margem de pessoas que estão aqui na escola dominical, as que aparecem no culto de ensino e as quantas vão aparecer hoje na Santa Ceia. É que agora tem pandemia, mas se não tivesse pandemia, a Santa Ceia hoje estaria lotada. Cadê esses irmãos no culto de ensino? Estão todos trabalhando? Cadê os irmãos na escola dominical? A palavra está sendo pregada. O Espírito Santo é o mesmo que pregava na década de 50, 60, 70, 80, 90. Mas as pessoas estão ouvindo? O que está sendo ensinado está sendo colocado em prática? O pior é você ouvir que a pessoa aprendeu que Caim matou Abel porque assistiu a novela Gênesis. Aí você tem um treco, professor da escola dominical. Eu falei, meu Jesus! Eu não acredito. Você finge assim, não, eu não ouvi isso. Uma pessoa assiste Apocalipse lá da Record e fala assim, quer dizer que tem um anticristo, você faz bater a cabeça na parede. Você fala assim, meu Jesus, eu estou falando isso. 500 lições. E a pessoa só... Que eu até agradeço a Record por fazer isso. Ela tá... Se vocês não perceberam, ela está levando o evangelho ao mundo. Apesar de ter um pouco lá para você fazer uma novela, colocar uma história, porque a Bíblia é um pouco assim, direta. Então ele tem que preencher os buracos com alguma ação, porque é o roteiro. Mas toda vez que é bíblico, tem uns versículos do lado. E eu já bati, tá? Eu sou um que quando bateu, eu bati a Bíblia na hora, assim, ó. Eu via. Por exemplo, e eu vou confessar para os irmãos, eu não sabia que Jesus tinha aparecido primeiro para Tiago. E está lá em Coríntios. Ele, quando apareceu, eu falei, nossa, Jesus apareceu para Tiago, sozinho. Aí eu fui lá em Coríntios, está lá. Então assim, mas aquilo, como eu conheço o teólogo que está por trás da escrita disso, ele fala assim, ó, não é para substituir a Bíblia, é só para você ter curiosidade para ver a Bíblia. Tá? Então, a palavra está sendo ensinada.
Coríntios fala o seguinte: que fareis com os irmãos quando vos ajuntais? Significa o culto. Cada um de vós traz o que tem de melhor: canto, doutrina, revelação. Coríntios 14 é a expressão paulina do culto ordeiro. Vamos ler 1 Coríntios 14. 1 Coríntios, vamos ler inteiro. E vamos conversando. Porque isso aqui é tudo o resumo do Coríntios 14. Vamos lá, ó. Eu vou falar com os irmãos lá. Eu vou chegar nesses 3. Vamos lá, Coríntios, capítulo 14. Quando você vê um culto e tá estranho, você abre Coríntios 14 e faz a comparação. Qual é a nossa régua? A Bíblia. Que demonstra Cristo. É a nossa régua. segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente do profetizar. Algumas traduções, o profetizar está em pregar. Aqui não só é a profecia futura, como a profecia da própria palavra. Tá? Toda vez que você lê profecia. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala em mistério. Ele está falando do dom de línguas. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e a consolação. Aqui você já quebra um monte de heresia. A pregação da palavra não é testemunho, não é causo, não é conto. A pregação da palavra é a palavra de transformação. Não é para te agradar, é para te transformar. E na maioria das vezes não nos agrada. Fica a dica. A palavra genuína incomoda. E dói. Mas ela vai te fazer melhor. É igual Metiolite e Bezetacil. Dói na entrada, mas você tá bom. O que fala a língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, quando prega seu evangelho aqui, edifica-se a igreja. Então, quando eu estar pregando o evangelho, eu não posso estar aqui falando, é um hipócrita. Olha o que ele está falando, olha o que ele está brigando. Sabe, rebatendo a pessoa que está pregando o evangelho. Ou eu vou começar a conversar com a irmã Terezinha e falar mais alto do que o pregador que está pregando. Eu estou tirando o foco do principal, que é a mensagem de Cristo. E você acha que Cristo vai resolver com quem? O que está fazendo o trabalho dele de pregar o evangelho, ou você que está atrapalhando? As pessoas brincam com o Espírito Santo. E depois não entendem porque a vida está atropelada. O Espírito Santo tem uma missão: pregar o evangelho através de nós, de Cristo. O reino de Cristo é o Consolador. Ele cuida da igreja para divulgar o evangelho. Aí vem a gente que quer atrapalhar ele, quer colocar o bêbado para fora, quer falar mais que o pregador, quer tirar o foco da atenção e acaba brigando. Sim, que eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizai, porque o que profetiza não é maior do que o que fala em línguas, a não ser também intérprete para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria se não fosse falar por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou na doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas fazem som, seja a flauta, seja a cítara, não formarem som distinto, se o instrumento tocar errado, quer dizer isso, não se conhecerá o que se toca com flauta ou com cítara? Porque se a trombeta tem sonido incerto, quem se preparar para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciares palavras inteligíveis, entendíveis, adianta ficar gritando? Tá, tô indo. Não adianta. 5 minutos. Se ignorar, assim também como desejais os dons espirituais, procurai abundar neles. Por isso, que fala em língua desconhecida, ore para que possa interpretar. Vou ter que pular. 31, porque todos podem profetizar, um depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Depois os irmãos lê com calma, que meu tempo estourou. Porque Deus não é Deus de confusão, 33, senão de paz, como em toda a igreja. Depois eu queria ler o 14, mas não vai dar tempo.
Tenho 5 minutos. Oração e cântico, temos oração e cântico no culto. Leitura, exposição na palavra e oferta faz parte do culto. O que eu quero deixar para os irmãos, e essa é a aula de hoje, é o seguinte: púlpito não é palco. Púlpito não é palco para ter palhaço. Então palhaçada não é no púlpito. Púlpito não é circo para fazer malabarismo retórico ou palhaçada. Púlpito não é circo. Púlpito se prega a palavra. Eu não quero, não é para contar piadinha, porque você conhece a do papagaio. Não, púlpito não é isso. Púlpito não é o altar. Altar somos nós, nossa vida. Nós somos o templo de Deus. Pastor não é palhaço. Pastor não está fazendo stand-up. Fica em cima na cadeirinha. Então, irmãos, conhece a nova de Jonas? Não. Isso aí você pode assistir, vai lá, é de cultura. A maioria fala palavrão, não recomendo. Mas, se supor que tem um lá que não fale, vá. É outra coisa. Na igreja não é. Igreja é palavra. Pregação não é mensagem de autoajuda. Não quero ficar fazendo massagear seus egos. A mensagem, ela tem que pregar a verdade. Doa quem doer. E a Bíblia fala que nos últimos dias os pregadores da verdade seriam censurados. E as pessoas rangeriam os dentes ao ouvirem a verdade, de raiva de quem está falando. Porque a palavra, ela liberta. Ela dói, mas ela liberta. E muita gente se opõe a ela, porque a vida dela está contra a palavra. Culto não é boate. Apaga a luz aqui, vamos dançar no Espírito. Não é boate. Não é boate. Boate é uma coisa, culto é outra. Isa, silêncio. Eu tenho visto isso aí. E está se espalhando. Apaga a luz e vamos aqui dançar. Não é boate. Você quer ir para boate? Vá para boate. Você é livre, você tem livre-arbítrio. Só que não faça a casa de Deus uma boate. Avenida de Gafapó tem uma igreja. Um monte. Louvor não é show. E virou show. Os músicos gospels perceberam que dá dinheiro. Você vai nesses eventos, aquilo é show. É igual o show da Iron Maiden. É a mesma coisa. Só que um tá rock e outro tá gospel. Cristo não é o gênio da lâmpada, que a gente vem aqui, esfrega e ele dá um desejo pra gente. Culto. Eu tive que falar essa semana para uma pessoa que jejum não é barganha. Eu não vou jejuar para ganhar uma coisa. Jejum é comunhão. A pessoa bugou, ela travou. Mas como assim? Eu quero que meu filho se liberte, eu vou fazer jejum. Eu falei, não, o jejum não é para o seu filho. O jejum é para você. O jejum é para você ter comunhão com Deus, para que você possa ter uma audiência com Deus, mais íntima. E se Ele quiser, Ele salva teu filho. Não é obrigação dele, não. Vou fazer a campanha de 50 dias de jejum. Evangelho não é dinheiro. E muita gente vai para o inferno por causa disso. Dá dinheiro? Sim. Porque tem ofertas, os dízimos, as pessoas contribuem. Dá dinheiro e tem muito lobo sugando isso das igrejas. E vão prestar conta. Então o Senhor Jesus é o centro da nossa adoração e da mensagem pregada pela igreja. Isso aqui é só um resumo do que eu já falei. Depois eu vou passar devagar para os irmãos depois no vídeo ver. Nós ensinamos como adorar a Deus nas escolas dominical, nos cultos. Nós adoramos, negamos uma medição de espiritualidade por pessoa ficar pulando e falando em língua. Espiritualidade não é isso. Depois, uma outra aula, a gente abre mais isso. Adoração é uma atividade espiritual que precisa ser efetuada pelos frutos do Espírito. Falamos nisso na aula 5. E rejeitamos a hipocrisia, a pessoa que se acha tão ao espiritual porque ela está num cargo acima do outro. E buscamos a santificação pessoal. Irmãos, depois com calma ver esses versículos online. A conclusão é que aprendemos que não existe uma forma correta de se cultuar a Deus. O Espírito Santo não estava preocupado com um padrão. Ele só quer adoração. Não existe um padrão. Que os nossos cultos sejam dinâmicos e espontâneos em nome de Jesus, com reverência. E nós não somos espectadores de teatro, nós somos cultuadores. E devemos participar com cânticos, corais, conjuntos, aleluia, salmos, como a gente aprendeu. Agradeço a oportunidade.
Próxima lição, comprometidos com a palavra de Deus. Tá? E passei uns minutos. Agradeço a oportunidade. Alguém tem alguma dúvida?